Você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências de negar a realidade. E as consequências estão estampadas na nossa cara. Idosos trabalhando por muitas horas, problemas de saúde sendo acarretados pela jornada de trabalho, diagnósticos inesperados, falta de proteção à vida e ao patrimônio. E mesmo com tantas evidências frente a frente conosco, infelizmente, parece que nada é o suficiente. A falta de comprometimento com o seu eu no futuro pode custar muito caro. E a prova disso, com certeza, é o que vemos na atual realidade. Quantas vezes você já foi ao Publix, Walmart ou qualquer outro estabelecimento e se deparou com esta cena? Idosos trabalhando por muitas horas e muitas vezes de pé, carregando peso. E houve época em que eu pensava que eles queriam se sentir produtivos, mas depois de eu estar inserida neste contexto, eu pude constatar que, na verdade, não é nada disso. O que aconteceu com essas pessoas foi única e exclusivamente a falta de um planejamento financeiro para um momento da aposentadoria. Eu sei que isso é muito desafiador e pode ser muito desafiador para você pensar nessas questões. Mas precisamos verdadeiramente compreender que não teremos a mesma força ou energia e disposição para trabalhar quando o momento da nossa velhice chegar. E se houver ainda um diagnóstico inesperado? Imagine só que o nosso patrimônio e a nossa família serão diretamente afetados com essa situação. E as estatísticas estão cada vez mais alarmantes. Um estudo da Fundação SEAD aponta que nos Estados Unidos, 26% das pessoas com 60 anos ou mais estavam no mercado de trabalho em 2022. Nesse estudo, a economista-chefe do SPC observou este cenário, mas percebe-se que muitas vezes idosos não se prepararam para este momento. E os ganhos com a aposentadoria acabam não sendo suficientes para manter o padrão de vida desejado. E outra pesquisa recente da Forbes diz que o percentual da contribuição dos trabalhadores mais velhos, para a força de trabalho, mais do que triplicou desde 1987, representando 7% de todos os salários pagos pelos empregadores dos Estados Unidos este ano. Isso que concluiu foi a análise da PEW. E além das matérias citadas anteriormente, nos deparamos com reportagens chocantes como esta. Voltamos e para falar de crise à vista. Na próxima década, o número de trabalhadores com mais de 75 anos deve duplicar aqui no país. O problema é que a grande maioria vai se aposentar sem dinheiro guardado para a velhice e vai acabar dependendo do governo para sobreviver e para as emergências médicas. A reportagem é da Cone Rocha. Cerca de 56% dos adultos do país trabalham para sobreviver no presente, pagar as contas essenciais e comprar alimentos. Para esta população, não sobra dinheiro para economizar e muito menos pensar no futuro ou na aposentadoria. Nos últimos 3 anos, o período da pandemia de Covid, a crise econômica no país e a alta inflação dispararam os preços e achataram os salários, piorando ainda mais a realidade dos trabalhadores nos Estados Unidos. As previsões para o futuro não são otimistas. A Secretaria de Estatísticas de Trabalho diz que o número de pessoas com mais de 75 anos vai duplicar nos próximos 10 anos. E isso vai provocar uma enorme crise de aposentadoria no país. Mais da metade dos idosos não vai ter dinheiro para atendimento médico básico e vai depender do governo para sobreviver. O problema é que os especialistas dizem que vai faltar dinheiro no futuro. Os benefícios pagos pelo Social Security estão com os dias contados e devem acabar em torno de 2030. Há anos, o Congresso americano debate uma reforma do sistema de previdência social, mas até agora não conseguiu chegar a um acordo para essa crise. Hoje, 1/4 dos idosos do país vive com menos de $15 mil por ano, o que equivale a $1.250 por mês. Em 2030, talvez nem isso vai existir. O tema veio à tona neste ano eleitoral, mas até agora, nenhum dos pré-candidatos presidenciais apresentou uma solução para a crise que já vai cobrar a conta. Se preparar para o momento da aposentadoria não é o suficiente. Isso porque o objetivo do planejamento de acumulação para a aposentadoria, além de possibilitar a você uma aposentadoria digna, ele também te protege de algum diagnóstico inesperado. E além dos estudos, pesquisas, reportagens que foram feitas nos últimos anos,
vale muito a pena refletir. Quantas pessoas você conhece que já passaram ou têm passado por problemas na aposentadoria, ou ainda por diagnósticos inesperados? E eu quero compartilhar com você a história de uma cliente. Eu atendi essa cliente há alguns meses atrás, onde naquele momento ela procurava informações sobre o seguro de vida com benefícios em vida e também com plano de acumulação. Infelizmente, essa cliente decidiu dizer não para o planejamento, por pensar que ela era muito nova demais, que nada iria acontecer com ela ou com a família dela e que isso poderia ser algo para o futuro. Exatamente alguns meses depois, eu recebi este áudio dessa cliente. Como é que vai você? Tudo bem? Quando eu conversei com você, eu tinha planos, né, de fazer o seguro, o seguro de vida com benefício em vida para o meu esposo, né? E a gente tá aqui, de repente você tá bem aqui, não sabe o que vai acontecer e tal, e na prática você pensa assim, não, agora não encaixa no meu orçamento, né? E aí eu acabei deixando pra lá e não fiz o seguro, né? Meu esposo ainda jovem, eu também, falei, não, a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente, mas para nossa surpresa, o ano passado, em novembro do ano passado, eu fui diagnosticada com câncer, né? Eu tô vencendo o câncer. Eu deveria ter feito, em nenhum momento eu pensei em fazer para mim, né? Como ele é o provedor da minha casa, eu tive que fazer, na minha ideia, eu iria fazer para ele, quando ele, que é o provedor, é o que trabalha, é o que vive o risco, né, do dia a dia na rua, no trabalho, ele trabalha com elétrica, então assim, o risco também é maior, e eu achava que era com ele, quando na verdade ele tá ótimo, eu tive um problema de câncer, passei pela cirurgia, removemos o câncer, tô terminando as minhas rádios, graças a Deus eu sou ótima, eu tô bem, mas se eu tivesse feito um seguro, né, eu estaria mais tranquila. Com certeza eu poderia estar utilizando de um benefício e eu não fiz. Olha, a gente nunca imagina, né, que vai acontecer com a gente, só com o vizinho. Mas não, acontece com a gente quando a gente menos imagina, com as pessoas mais saudáveis. Eu nunca tive, assim, nenhuma dor de dente. E foi exatamente comigo que aconteceu. E quero falar para você que, lamentavelmente, esse é apenas um dos muitos relatos que eu recebo do dia a dia. Relatos onde o inesperado aconteceu com essas famílias e elas estavam totalmente desprotegidas. Nós sabemos que aqui na América vivemos duas grandes incertezas como imigrantes. A incerteza do presente e também a incerteza do futuro. A primeira incerteza é a falta de previsibilidade financeira caso algo inesperado venha acontecer. E a outra é contar com o ilusório de que nunca irá acontecer nada de inesperado com a nossa família. Eu quero dizer para você que eu também fui vítima das circunstâncias inesperadas. Perdi o meu esposo com apenas 56 anos de idade e de uma forma muito repentina. E apesar de termos um patrimônio considerável, duas coisas muito ruins aconteceram. Primeiro, que eu só consegui acessar o nosso patrimônio 2 anos após a morte dele. Isso porque eu tive que esperar a finalização do inventário. E a segunda coisa muito ruim é que grande parte do nosso patrimônio foi ruído pelos custos do inventário, impostos envolvidos neste processo, além dos altos custos que envolveu ou que envolve um velório. E eu, que apesar de ter trabalhado longos anos como coordenadora de uma universidade, no momento da morte dele, eu estava apenas estudando. E eu me vi totalmente perdida e desprotegida financeiramente. Bom, eu te contei histórias, momentos da minha história também, em que a falta de uma fundação financeira, ou seja, de um seguro de vida, influenciou diretamente na minha vida. Mas o objetivo aqui é abrir os seus olhos, tanto para o futuro da sua aposentadoria, mas também para a proteção da sua vida. Depois de dados, estatísticas, histórias de pessoas reais, chegou o momento de você priorizar a sua aposentadoria e a sua proteção, assim como a proteção da sua família. Em razão disso, reflita, o que você tem feito para não ficar dentro dessas estatísticas?